Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo. Muito bem, mais uma vez é um grande prazer estar com você em mais uma aula. Antes de tudo, lógico, a mensagem do dia. Vamos a ela. Mensagem do dia, cadê você? Olha aqui, que frase singela, curtinha, mas verdadeira. Vamos lá, frase do dia. Põe! Vamos lá, filha. Foi? Não foi. Agora vai. Frase do dia não quer vir, mas ela vai. Foi. Vamos lá, gente. Ó, o melhor ainda está por vir. Que beleza. É isso que nos anima. Gostei. E aproveitar o gancho aqui, ó, os meus contatos para que vocês entrem em contato. Legal. Gente, vamos lá então, ó. Na aula passada foi a aula 1 sobre o tema serviços públicos, né? Nós verificávamos o quê? Verificamos aqui, gente, ó, que o serviço público no Brasil, ele é conceituado através de um critério objetivo, ou seja, o que é um serviço público no Brasil? Todo aquele que a lei fala que é público, não importa quem é o prestador, se é o Estado ou se é um particular. Legal. Verificamos também aqui, gente, que serviço público não se confunde com obra pública, verificamos também a classificação dos serviços públicos, o primeiro critério quanto ao objeto, legal, superado, e o segundo critério quanto à delegabilidade. Gente, quanto à delegabilidade, o serviço público, ele pode ser o quê? Um serviço público delegável, né, gente? Ou serviço público o quê? Indelegável. Serviço público delegável é a mesma coisa que serviço público de interesse público. Quem pode prestá-los? Estado ou particulares. Legal. E o serviço público indelegável, propriamente dito, somente o Estado poderá prestá-lo, por exemplo, a segurança pública. Tranquilo, gente. E dentro aqui dos serviços públicos delegáveis, nós temos o quê? Temos uma subdivisão, né? Serviços públicos delegáveis exclusivos do Estado e serviços públicos delegáveis não exclusivos do Estado. Qual que é a semelhança entre ambos? É fácil, gente, ó. Ambos são delegáveis, né? Ambos podem ser delegados à execução a particulares. Diferença. Para o particular prestar um serviço público exclusivo do Estado, ele precisa de uma liberação estatal. Por exemplo, transporte coletivo. Fundamental que, para que você faça lá um transporte coletivo lá com busão no seu município, fundamental que você vença uma licitação e celebre um contrato de concessão ou permissão. Legal. E o serviço público não exclusivo do Estado, para o particular prestar, ele não tem que ter uma liberação estatal, por mais que exista uma fiscalização, né? Por exemplo, aqui a complementação da saúde e da educação, não é necessária uma liberação do Estado. Gente, só um toque importante, dentro aqui dos serviços públicos exclusivos do Estado, é importante que vocês notem o seguinte, só para fechar esse ponto e partir para o próximo. Depois vejam lá no artigo 21 da Constituição Federal, artigo 21 da Constituição Cidadã da Carta Magna, o que nós temos? Serviços públicos exclusivos da União. O que é um serviço público exclusivo da União, gente? Cuidado, hein? Não é somente aquele que a União presta, não. Serviço público exclusivo da União, quem pode prestá-los? Ou a União, diretamente, ou ela pode descentralizá-lo. Por exemplo, liberar a prestação a um particular. Serviços públicos exclusivos da União, gente, cuidado. Quem libera a execução a particulares é a União, a Administração Pública Federal. Tanto que vocês notarão que todo serviço público exclusivo da União, onde a própria União presta pelos seus órgãos públicos, ou ela descentraliza, por exemplo, delegando a particulares, por exemplo, são serviços públicos que tem que ter um padrão nacional. Tanto que a competência para liberá-los a particulares é da União. Tem que ter um padrão nacional. Por exemplo, serviço público de entrega de carta, serviço postal, tem que ter um padrão nacional. Telecomunicações, são serviços públicos que tem um padrão nacional, é a União que libera isso, tá, gente? Beleza? Muito bem. Depois verifiquem lá, artigo 21, principalmente incisos 11 e 12, tá? Principalmente incisos 11 e 12. Outro ponto importante, gente, ó, o rol de serviços públicos exclusivos da União, onde ela presta ou descentraliza, né, por exemplo, liberando a particulares, é um rol de números clausos. O que é um rol de números clausos? É um rol taxativo. Só será um serviço público exclusivo da União aquele que constar taxativamente lá no artigo 21, tá? Legal. Temos aqui também, gente, ó, o artigo 25, parágrafo 2º da Constituição. Nós temos o quê, gente? Uma menção a um serviço público exclusivo do Estado, dos Estados-membros. Gente, tem. O que é um serviço público exclusivo dos Estados? Quem pode prestá-los? O Estado, ou ele pode descentralizá-los, por exemplo, delegá-los a particulares, ok? Mas professor, calma lá, eu vi aqui, ó, compete ao Estado prestar diretamente ou delegá-los através de uma concessão ou permissão o gás canalizado, só isso. Para a União, no artigo 21, nós temos vários serviços, um rol de serviços.
E para o Estado membro apenas um, o gás canalizado? Cuidado por quê, gente? O rol dos Estados é um rol exemplificativo. Apenas um exemplo sem esgotá-los. O Estado, compete a você prestar ou delegar a particulares, por exemplo, a execução do gás canalizado, dentre outros serviços, onde haja um interesse regional, tá? Então vamos colocar aqui, gente, ó, é um rol de números apertos. O que é um rol de números apertos? É um rol meramente o quê? Exemplificativo. Um rol de números apertos, ok? Legal. E vamos lá, gente, ó, e só para fechar aqui, lá no artigo 30, principalmente no inciso 5º da Constituição, o que nós temos? Uma menção a serviços públicos exclusivos do município. Artigo 30, inciso 5º. Artigo 30, inciso 5º. É um rol, aliás, é um rol aqui, né, que vai fazer uma menção ao serviço público exclusivo do município. Professor, o que é um serviço público exclusivo do município? Gente, quem pode prestá-los? O município, ou ele pode delegar a execução a particulares. Por exemplo, tá assim, ó. Município, você vai prestar o que é de interesse local, ou delegar a particulares, por exemplo. O que é de interesse local. Por exemplo, transporte coletivo que tem um caráter essencial. Então o município, ele vai prestar diretamente, ou vai descentralizar o serviço público que é de interesse local. Por exemplo, o transporte coletivo que tem um caráter essencial. E aí, gente, para os municípios, o rol de serviços públicos delegáveis exclusivos, ele é um rol taxativo, números clausos, ou um rol exemplificativo, números apertos? Muito bem, gente. Ó, é também um rol o quê? Exemplificativo de números apertos, é um rol meramente exemplificativo, ok? Então é isso aí, tá? Para a União é rol taxativo, números clausos, Estados e municípios, rol exemplificativo, números apertos. E só mais um toque, gente, os Estados-membros, além de terem um rol meramente exemplificativo, é também um rol, é uma competência residual, tá? Para os Estados-membros, além de ser um rol meramente exemplificativo, é também o quê? Uma competência residual. Como assim residual? Se a liberação daquele serviço público a particulares não couber à União, na União não é, e não couber aos municípios, no município não é, cabe aos estados, tá? Estados, rol exemplificativo e competências residuais. Não cabe à União e não cabe aos municípios, cabe aos estados. Yes. Muito bem. Professor, isso cai em prova ou você está só enrolando? Não, a gente cai em prova sim. Vamos verificar aqui, ó, várias questões sobre isso. Larará, larará. Aqui, ó, vamos lá. PF, em Polícia Federal, ó. Vamos lá, filho. Os serviços públicos de competência municipal são enumerados taxativamente na Constituição Federal? Não. É rol meramente o quê? Exemplificativo. Rol taxativo é o rol da União, tá? É o rol da União. Legal. Esse aqui é para depois, vamos ver outro aqui, Aqui, boa. O serviço postal, o Correio Aéreo Nacional, os serviços de telecomunicações e de navegação aérea são exemplos de serviços públicos exclusivos do Estado. Ih, professor, não estou seguro. Então leia de novo, vamos lá. O serviço postal, legal. Correio Aéreo Nacional, telecomunicações e navegação aérea, exemplos de serviço público exclusivos do Estado. Espera um pouquinho. Serviço público exclusivo do Estado, quem pode prestá-los? Ou o Estado, ou ele delega a execução a particulares, né, liberando por uma concessão, por uma permissão ou através de uma autorização. Legal. Mas calma lá, professor. Serviço postal tem que ter um padrão nacional. Correio aéreo também padrão nacional. Telecomunicações padrão nacional. Navegação aérea padrão nacional. Só que aqui a questão fala que são serviços públicos exclusivos do Estado. Então caberia ao Estado-membro prestá-los ou delegá-los a particulares? Na verdade, cuidado não, gente. Por quê? A expressão aqui Estado é no sentido amplo e não designando o Estado-membro, o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Então a questão ela é correta. Realmente são serviços públicos exclusivos do Estado. Para o particular prestá-los tem que ter uma liberação estatal. Eu concordo. A liberação quem faz é a União, tá? Só que a expressão aqui não designa Estado-membro, e sim Estado é no sentido amplo, tá? Questão corretíssima. Cuidado, hein? Lararará, mais uma aqui, ó. Por expressa determinação constitucional, devem obrigatoriamente ser diretamente prestados pelo Estado serviço postal, aproveitamento energético dos cursos d'água, transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais.
Calma lá, professor. A questão fala que somente o Estado poderia prestá-los. Errado por quê, gente? Errado, tá? São serviços públicos exclusivos do Estado. Eu concordo. Quem pode prestá-los? O Estado ou particulares, tá? Particular pode prestar também. Só que a única questão é que para o particular prestar, ele necessita de uma liberação estatal, tá? A gente precisa aí de uma liberação estatal. A questão, ela é errada. Beleza? A questão fala que somente o Estado poderia prestá-los, o que é uma inverdade. Como dizia lá o Padre Quevedo, é uma mentira, não existe, tá? Se você lembrou do Padre Quevedo é porque você já tem alguns carnavais, tá? Se você não lembrou do Padre Quevedo, fique tranquilo, tá? O Padre Quevedo, gente, pra quem lembra, descobriram depois que ele era o Mr. M, era a mesma pessoa. Olha que loucura, gente. E depois eu descobri também, depois de muito tempo, fiquei chateado, inclusive, fiquei uma semana mal, gente. Eu descobri que o Nhonho era o mesmo que o Sr. Barriga. A gente fiquei muito chateado, verdade mesmo, fiquei muito chateado. Eu pensava que eram pessoas diferentes, mas enfim, não eram não. Lararará. Deixa eu ver se tem alguma aqui outra boa. Não, não tem não. Vamos prosseguir, então vamos lá, gente, ó. Então é isso aí, tá? Qual que é o próximo critério que é utilizado para classificar um serviço público? 2.3. 2.3. Vamos colocar aqui um roxinho, né, para dar uma diversificada. 2.3. Coloquem assim, gente, ó. Quanto a divisibilidade. Quanto a divisibilidade. Gente, tem. Quanto à divisibilidade, os serviços públicos podem ser o quê? Serviços públicos divisíveis, ok? Ou também podem ser o quê? Serviços públicos, ó, indivisíveis. Divisíveis ou indivisíveis. Professor, qual que é qual que é a diferença entre um serviço público divisível e o indivisível? Antes disso, venham comigo aqui, ó. Antes das diferenças, vamos aqui às expressões sinônimas. Serviço público divisível, mesma coisa que serviços públicos, ó, individuais, legal. Mesma coisa que serviços públicos aqui, ó, singulares, ou serviços públicos, ó, urisinguli, legal. O que é um serviço público divisível? Mesma coisa que individual, singular ou urisinguli. É fácil, gente. São aqueles serviços públicos em que eles são mensuráveis. Como assim mensuráveis? A administração pública sabe exatamente quem utiliza e o quanto cada um utiliza. Exemplo clássico aqui, gente, ó, a telefonia, tá? A telefonia, ela é um serviço público divisível, mensurável. A administração pública sabe quem utiliza e o quanto cada um utiliza. Outro ponto importante, colegas, ó, que no que tange aqui o serviço público divisível, já que eles são mensuráveis, é também viável a prestação em unidades autônomas. Como assim, professor? É viável a prestação em unidades autônomas. Aquela residência tem telefonia, aquela não tem, aquela tem, aquela não tem. É viável a prestação em unidades autônomas. Outro ponto importante, cuidado, gente, cuidado. Serviços públicos divisíveis, outros exemplos. Água, esgoto, mas o que, gente? Telefonia, já falei. Outro exemplo, energia elétrica domiciliar, beleza. E outro ponto importante aqui, gente, é no que tange o custeio. Vamos colocar aqui, ó, vamos mudar a cor aqui, ó, custeio. O custeio de um serviço público divisível é um custeio direto, é um custeio não solidário, custeio direto, custeio não solidário, e também é um custeio o quê, gente? Bilateral ou contraprestacional, tá? Bilateral, mesma coisa que contraprestacional. Ora através de uma taxa, vamos colocar aqui, ó. Então, ora através de uma taxa e ora através de uma tarifa. Sempre que eu dou essa aula aqui, eu me lembro da faculdade, gente, da faculdade. Mas, professor, por quê? Porque quase todo dia, não era todo dia não, tá? De vez em quando, quase todo dia, tá, gente? Após as aulas, eu e minha turminha, nós íamos lá para um barzinho que chamava Rastabir, o Rastabir, né? Nós íamos lá e tomávamos um drinkzinho, né? Que era Tampico, Citrus e vodka Natasha. Gente, uma delícia, né? E lógico, né? Éramos responsáveis para não comer com barriga vazia, nós comíamos lá também um pouquinho daquele salgadinho torcida, cebola e salsa. A gente, ó, um drink, ó, drink bacana, ó, uma combinação perfeita. Vodka Natasha, suco Tampico, Citrus e salgadinho torcida, cebola e salsa. Gente, tem 5 anos fazendo isso e estou vivo, né? Que legal. Então vamos lá. E pior que a vodka Natasha, das piores, é a melhorzinha, né? Porque tem pior que ela ainda. Vamos lá, gente, ó. Então taxa ou tarifa.
Professor, que piadinha péssima. A gente tentei, tá? A gente sempre tá tentando, né? Mas enfim, nem sempre a gente consegue. Mas verdade, essa da vodka Natasha do Tampico Citrus é verdade mesmo, verídica. Vamos lá, gente, ó. Então, custeio direto, ora por uma taxa, ora por uma tarifa. Serviços públicos indivisíveis. Vamos colocar aqui, coloquei ali, telefonia, né? Serviços públicos indivisíveis, mesma coisa que gerais. Gerais. Serviços públicos coletivos, coletivos. Ou serviços públicos universe. Legal. Gente, o que é um serviço público indivisível? São aqueles imensuráveis. São aqueles em que a administração pública não sabe exatamente quem são os usuários e o quanto cada um utiliza. Exemplo aqui é a segurança pública. Ó. Ela não sabe exatamente quem são os usuários e o quanto cada um utiliza. Segurança pública é um exemplo clássico de serviço público indivisível. Legal? Legal. Tinha outro ponto importante, ó. O custeio. Ah, e detalhe, hein? Serviço público indivisível é também inviável a prestação individualizada. É inviável a prestação em unidades autônomas. Não dá, tá? E o custeio é diferente. Vamos colocar aqui, ó, custeio. Professor, o que você pinga aqui? O que você passa na boca aí que dá um sprayzinho? Gente, aqui é própolis, tá? Porque minha garganta não tá tão boa. De vez em quando eu coloco o sprayzinho aqui pra... Enfim, é para que eu continue bem. Vamos lá, gente, ó. E é própolis, muito bom, tá? Imensuráveis, segurança pública ou custeio. Gente, o custeio é fácil, ó. É um custeio indireto, custeio indireto. Vamos manter o padrão lá em cima? Vamos colocar a cor escura aqui também para manter o padrão, né? Padrão toque. Vamos lá, gente, ó. Custeio indireto, legal. É também um custeio solidário, e é um custeio, gente, unilateral. Vou explicar item por item, tá? Através dos impostos. Através do quê, professor? Dos impostos. Através aqui dos impostos, ok? Só para que possamos compreender com exatidão aqui, gente, as diferenças e as semelhanças entre impostos, taxas e tarifas, vamos aqui retroceder, dar um passo atrás para que possamos dar 20 passos à frente. Então, coloque assim, observação, OBS. Meus amigos, quais são as fontes de receitas? Receitas estatais. Fontes de receitas estatais, ou seja, como que o Estado, essa máquina rechonchuda, pesada, obesa, como que ele se sustenta? Vamos lá, ó. Nós temos fontes de receitas originárias ou primárias, tanto faz, originárias. E temos fontes de receitas o quê, gente? Derivadas. Gente, tem fonte de receita originária, ela vem de uma relação jurídica horizontal. Professor, o que é uma relação jurídica horizontal? É quando o Estado se equipara a particulares. Por exemplo aqui, gente, quando o Estado explora exploração financeira aqui do patrimônio público. Exploração financeira aqui do patrimônio público, gente. Quando o Estado ele explora o patrimônio público no viés financeiro, é uma fonte de receita o que originária, porque é o Estado se equiparando a qualquer particular. Não entendi. Você fala assim, professor, o meu sonho é montar aqui na minha cidade uma lojinha de produtos naturais, orgânicos lá, e chia, né? Castanha do Pará, uma delícia. Só que eu quero montar essa lojinha no mercado público. O mercado público do município, ele é um bem público do município. Legal. Para que você possa, por exemplo, explorar comercialmente, para que você instale ali um box no mercado público, é fundamental que você participe de uma licitação, vença e celebre com o município um contrato de concessão de direito real de uso. Ou seja, você explorará aquele patrimônio público, né, aquele box no mercado público e instalará uma lojinha ali, né, de produtos naturais. Legal. E você paga mensalmente ao município uma contraprestação, como se fosse um aluguel. Gente, nessa relação jurídica, o município, ele concedendo a você particular um box no mercado público,
É uma relação jurídica horizontal por quê? É o município se equiparando a qualquer locador de qualquer bem imóvel e você é o locatário. E aquela contraprestação que você paga mensalmente ao município é como se fosse um aluguel que qualquer locatário paga em qualquer aí bem imóvel. Esse aluguel que o município recebe é uma fonte de receita originária porque vem de uma relação jurídica horizontal. O município se equiparando a qualquer locador de qualquer bem imóvel. Legal. Agora o grosso está aqui, ó. Fontes derivadas. De fonte derivada, elas vêm de uma relação, vou abreviar, tá? Relação jurídica vertical. Por que vertical, gente? É o município lá em cima, ó, impondo, pague, e você lá embaixo pagando. Relação jurídica vertical. Município lá em cima, ó, obrigando, coagindo, pague, você lá embaixo, ó, pagando. Legal. Gente, e quais são as fontes de receitas derivadas aqui do Estado? Vou puxar para cá, ó. Fontes derivadas. Nós temos aqui, gente, ó, 3 fontes, tá? Temos aqui as indenizações. Quando você gera um dano, né, provoca um dano ao Estado, deverá indenizá-lo. Ok, gente? E, querendo ou não, essa indenização que você paga, ela é obrigatória, enfim, ela é imposta, é uma fonte de receita estatal, o que? Derivada. Apesar que a indenização, ela ressarce um dano, né? Mas enfim, querendo ou não, é uma fonte de receita. Temos aqui as multas. Quando você, por exemplo, pratica uma infração de trânsito, gera um auto de infração e uma multa. É impositiva, é uma fonte de receita estatal derivada. Mas para onde que vai o destino da multa que eu pago? Gente, é a lei que define isso. Legal. E a fonte principal é essa aqui, gente, ó. É a fonte tributária, são os tributos. O que é o tributo, professor? O tributo é um gênero, é a principal fonte de receita derivada do Estado. É uma invasão estatal em nosso patrimônio. É o Estado gentilmente metendo a mão em nosso bolso. Legal, gente? E o tributo é um gênero. Temos aqui, ó, 5 categorias. Vamos lá. Primeira categoria, impostos, são tributos. Segunda categoria, gente, ó, são as taxas, são tributos. Taxas. Temos aqui também, gente, ó, vou abreviar, tá? EP, aliás, EC, empréstimos compulsórios. Por exemplo, ó, quando a União tem uma despesa extraordinária como uma guerra, a União pode obrigá-lo a emprestar uma graninha para ela, depois ela devolve em longos, bons anos, tá? Mas o empréstimo compulsório é também um tipo de tributo. Temos aqui também, gente, ó, as contribuições de melhoria. Então, por exemplo, ó, o município constrói um aeroporto ao lado do seu terreno. Seu terreno valia 100 mil reais, hoje vale 10 milhões, valorizou demais. Uma valorização na propriedade extraordinária que decorreu da realização de uma obra pública. O município pode, por exemplo, cobrar de você uma contribuição de melhoria, CM, aqui é a contribuição de melhoria, tá? Porque uma obra pública ocasionou a você, proprietário, uma valorização extraordinária em sua propriedade. Por que o Estado não cobra muito essa contribuição de melhoria, gente? Porque o Código Tributário Nacional, ele exige que, para que o Estado cobre a contribuição de melhoria, que ele dê uma ampla publicidade da obra, publicação de editais, explicando tintim por tintim cada centavo que foi gasto na obra, né? E o gestor público brasileiro, a maioria pelo menos, não gosta de tanta publicidade assim, né? Mas enfim, vamos lá, gente, ó. E para fechar aqui, nós temos também, eu vou colocar aqui, não deu? Vamos apagar isso aqui então, vou colocar aqui em cima, gente, ó. Temos aqui um outro tipo de tributo, que são as contribuições especiais, tá? CE, contribuição especial. Por exemplo, contribuição sindical, né, que me parece que acabou. Temos também lá aquela contribuição para o sistema S, SESI, SENAI, SENAC, por aí vai, tá? Então, tributo é a principal fonte de receita derivada estatal. Categorias: impostos, mais o quê? Taxas, empréstimos compulsórios, contribuições de melhoria e contribuições o quê? Especiais. Ok? Gente, cuidado porque, já que o tributo é uma invasão estatal em nosso patrimônio, em nosso bolso, a Constituição Federal, ela impôs ao Estado verdadeiras limitações a esse poder estatal em tributar, a essa voracidade arrecadatória. Tanto que lá na Constituição Federal, lá no artigo 150 e seguintes, temos o quê? Os princípios constitucionais tributários, que são verdadeiras limitações a esse poder estatal em tributar. Por exemplo, ó, princípio da legalidade. O Constituinte, ele quis com isso a participação popular na criação ou no aumento de um tributo. Gente, legalidade. O tributo, ele tem que ser criado, em regra, por uma lei formal
ou aumentado por uma lei formal, lei que passa por um processo legislativo. O que isso tem a ver com a vontade do povo? Tudo. O povo elege um representante parlamentar que aprova leis. E quando o parlamentar que o representa aprova uma lei criando um tributo ou majorando um tributo, vontade popular, tá? Nós temos exceções em que os tributos, eles poderão ter a alíquota alterada por ato infralegal, por um decreto, ok? Por exemplo, aqueles tributos flexíveis, né, que admite-se alteração da alíquota por um decreto, que é um ato infralegal. Por exemplo, IPI, IOF, tá? Mas são exceções, porque a regra é a majoração, o aumento por uma lei formal, lei que passa por um processo legislativo, ok? Outro princípio tributário, lá na Constituição, que é uma verdadeira limitação a esse poder estatal em tributar, princípio da anterioridade tributária. Para que o contribuinte não seja pego de calças curtas, a própria Constituição determina o quê? Ela determina que quando o tributo for criado ou majorado, ele só pode ser cobrado, exigido no ano seguinte, no exercício financeiro seguinte e com lapso mínimo entre a criação e o pagamento de 90 dias. Antigamente, nós só tínhamos aquela anterioridade de exercício, aquela anterioridade anual. Então, o Estado criava um tributo e só podia cobrá-lo no ano seguinte. O que acontecia? O Estado criava um tributo lá dia 31/12, ai meu Deus, só posso cobrar o ano seguinte, amanhã, no dia 1/1. Então, para evitar essa conduta aí ardilosa, também foi criada uma outra anterioridade, a 90ª. Então, além do Estado só poder cobrar o tributo no ano que vem, tem que ter um lapso mínimo de 90 dias, noventena, né? Então são duas anterioridades. O princípio da anterioridade de exercício, ou anual, só se cobra ano que vem, e o princípio da anterioridade 90ª. Tem que ter um lapso mínimo de 90 dias para que você, contribuinte, não seja pego de calças curtas. Eu concordo. Tem alguns tributos que não sucumbem a essa anterioridade, tá? Tem alguns tributos que, excepcionalmente, a administração pública aumenta hoje e cobra amanhã, tá? Mas a regra é essa, criação ou majoração por uma lei formal, beleza? E também lá a criação, a cobrança somente o que no ano que vem e com lapso mínimo de 90 dias. Dentre outros princípios, tá? Eu comentei dois, só para comprovar o quê, gente? Que o regime tributário, ele é o quê? Ele é regime rígido, tá? Regime rígido, já que é uma invasão estatal em nosso patrimônio, ok? E, gente, a população, ela chama tudo de imposto. Só que a partir de agora acabou isso, tá? Você é um técnico aqui no direito administrativo, você será um futuro servidor da administração pública, será um futuro membro de poder, um futuro magistrado, uma futura magistrada, enfim, vai ser um promotor de justiça, não importa a área que você atue. Agora você integra a administração pública, você é um agente político. Tributo é a principal fonte de receita derivada estatal e o imposto é apenas uma das categorias, tá? Juntamente com contribuições especiais, juntamente com taxas, empréstimos compulsórios e contribuições de melhoria. Legal? Faz o seguinte, gente, eu vou parar por aqui e na próxima aula eu vou continuar aqui do item 2.3 e verificaremos exatamente as semelhanças e as diferenças entre taxa, tarifa e impostos, ok? E não se esqueçam, taxa e tarifa custeiam o quê? Serviços públicos divisíveis, de forma direta, não solidária e bilateral. E os impostos custearão o quê? Os serviços públicos indivisíveis, de forma indireta, solidária e unilateral. Ok? Na próxima aula aí nós iremos verificar o que é o quê. Paro por aqui, beijo no coração, namastê, até a próxima aula, valeu!